Vamos lá, Round 2. Saudações, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. E hoje eu vou continuar o vídeo sobre a categoria de melhor filme do Oscar 2016. O quinto filme indicado é o longa O Quarto de Jack, dirigido pelo Lenny Abrahamson. Adaptado de um romance da Emma Donoghue, que era por muitos considerado inadaptável, o filme conta a história da Joy, que é uma mulher que com 17 anos foi sequestrada e mantida durante 7 anos refém dentro de um quarto minúsculo e constantemente abusada pelo sequestrador. Durante esses 7 anos que ela fica presa, ela tem um filho, que é o Jack, que tem 5 anos no momento que a gente começa a assistir o filme, e ela tenta mostrar esse mundo, esse quarto, pro filho dela da maneira mais leve e natural possível. Vendo que eles não poderiam mais continuar daquele jeito, ela acaba elaborando um plano para escapar e consegue. E a segunda metade do filme mostra toda essa readaptação deles ao mundo real. E é isso. Eu falei que o filme foi considerado por muitos inadaptável porque o livro ele é todo narrado pela perspectiva do garoto. E para resolver, na verdade, esse assunto, eles pensaram quem melhor do que escrever o roteiro do que a própria autora. Então a Emma Donoghue também escreveu o roteiro do filme e isso dá uma força tremenda. Ela inclusive se baseou na história do austríaco Josef Fritz, que sequestrou a própria filha e a manteve refém dentro de um porão, trancada, durante 24 anos, abusando constantemente dela, inclusive tendo, se eu não me engano, 7 filhos com ela. Essa foi a inspiração pro livro e posteriormente pro filme. O Lenny Abrahamson ele pega essa história, esse roteiro, e ele dirige o filme de maneira muito segura. A primeira metade que se passa dentro do quarto, ela é muito claustrofóbica, ela é tensa, ela é perturbadora por tudo que ela significa, mas ao mesmo tempo ela tem uma poesia, que é a visão desse menino como o quarto é o mundo e como aquilo é real, que o homem vem toda noite para abusar da mãe dela e ele fica trancado dentro de um armário, como na visão dele aquilo é a vida real, mais pro espectador e pra personagem principal, que é a Joy, é uma coisa muito assustadora. E o diretor trabalha isso de maneira muito eficiente. O jogo de câmera que acontece dentro do quarto é excelente. A fotografia, toda a decupagem, ela trabalha muito bem para construir todo esse clima de terror e claustrofobia que existe dentro desse quarto. A segunda metade do filme, que é essa readaptação deles ao mundo real, ela é um pouco mais convencional, mas ela é também muito poderosa e muito emocionante, porque ele não cai no melodrama. Ele trata isso de maneira bastante real e humana. As atuações do filme estão impressionantes. A Brie Larson, ela emagreceu bastante para fazer o papel e ela parece o tempo inteiro muito envolvida, com um olhar de tristeza. A atuação dela é bastante complexa, porque é um personagem que é muito fácil você cair na banalização e no melodrama, e ela não faz isso. Não sei nem explicar, assim, é uma atuação bastante emocionante mesmo. O Jacob Tremblay, que faz o Jack, ele... meu Deus do céu, o menino... é impressionante a atuação dele, é impressionante mesmo, porque ele traz no olhar muita emoção o tempo inteiro, principalmente quando ele sai do quarto, porque ele traz no olhar e no corpo do personagem toda essa coisa do descobrir, do novo. Ele anda diferente, ele muda o jeito de andar, ele muda a postura, ele muda o olhar. É muito emocionante. Eu não sei nem como ele não foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, porque eu acho que ele merecia. Tem alguns atores que estão indicados que são incríveis, mas o Jacob Tremblay talvez seja uma das melhores interpretações infantis que eu já vi no cinema. O Lenny Abrahamson ele dirige o filme de maneira muito segura e competente.
Apesar da temática forte, ele trata o filme com muito humanismo e compaixão. E eu acho que por isso a minha nota para ele é 8,5. O sexto filme indicado é o longa Perdido em Marte, dirigido pelo Ridley Scott. Mais um filme baseado num romance. O longa conta a história do Mark Watney, que é interpretado pelo Matt Damon, que está concorrendo ao Oscar de melhor ator por esse filme. E ele é um astronauta que é enviado com uma equipe para uma missão em Marte. E nessa missão acontece uma tempestade e a equipe dele vai embora e ele acaba ficando e dado como um morto. Só que na verdade ele não estava morto. E aí o filme vai contar toda essa sobrevivência dele em Marte, tentando contato com a Terra para falar que ele não estava morto. O filme é dirigido pelo Ridley Scott, que já dirigiu muitos filmes que se passam no espaço, filmes futuristas, e esse é um filme com uma visão um pouco mais otimista do futuro. Primeiramente, eu não acho correta a indicação desse filme nessa categoria. Eu acho que tem milhares de outros filmes que poderiam estar. Eu não acho esse filme nem muito bom, mas enfim, essa é a minha opinião pessoal. Eu acho esse filme um filme fraco. Eu acho que o roteiro tem bastante problema. Eu não li o livro. Bom, enfim, mas eu vejo muitas falhas nesse roteiro. A primeira delas é o uso excessivo de personagem. Tem personagem demais. E é impossível esse número de personagens serem desenvolvidos de uma maneira minimamente competente. Óbvio que o personagem do Matt Damon é o principal e o filme é praticamente inteiro ele, mas ele coloca muitos personagens que são muito superficiais e acabam quase que não fazendo muita diferença ali no filme, mas ele decide colocar mesmo assim. E outro eu acho que é muita barriga no filme e soluções muito fáceis para muitas coisas. O plot do filme ele é muito interessante, que é mostrar a sobrevivência de um homem sozinho em Marte. O filme tem muita cena assim que você... Eu lembro que no cinema eu falava, putz, agora já era. E aí de repente... Sério? Resolveu? É isso então? Então tá. E o filme é cheio dessas saídas fáceis e isso me incomodou um pouco. O elenco do filme, ele tá bem, ele tá em sintonia, mas eu acho que não tem nenhuma atuação que impressiona, nem mesmo o Matt Damon, mas eu acho que isso também acho que é um problema de roteiro e, sei lá, talvez gosto. Eu talvez tenha ficado um pouco incomodado com algumas coisas no filme e eu não achei nada demais mesmo. E por isso a minha nota pra ele é 6,5. O sétimo filme é o longa O Regresso, dirigido pelo mexicano Alejandro González Iñárritu. É um outro filme baseado num romance. Puta, tá enchendo o saco essa história de filme adaptado, filme baseado, filme inspirado. O filme ele é baseado num romance do Michael Punk e é inspirado na história real do Hugh Glass. O filme se passa em 1822 e conta a história do Hugh Glass, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que embarca numa exploração pelo oeste americano em busca de peles. Eles são caçadores de peles, eles fazem isso para sobreviver. E em um momento do filme ele é atacado por um urso e que o deixa seriamente ferido. Ele então é deixado para trás aos cuidados do John Fitzgerald, que é interpretado por Tom Hardy, pelo próprio filho dele e por um outro personagem chamado Bridger, que é interpretado pelo Will Poulter, que ficam ali para cuidar dele e para, em caso de morte, dar a ele um funeral adequado, porque ele era um cara respeitado ali na equipe e tal. Então ele é enterrado vivo pelo John Fitzgerald, que mata o filho dele, e eles fogem, deixando o Hugh Glass enterrado vivo sozinho. Só que ele não morre. Então constrói-se aí todo o filme de vingança, que é a jornada do Hugh Glass por vingança atrás do John Fitzgerald por ter matado o próprio filho e tê-lo abandonado sozinho. A trama do filme O Regresso ela é bem simples, ela é essa que eu contei, uma trama de vingança basicamente, mas ela é altamente imersiva.
Durante 2 horas e meia a gente acompanha a trajetória desse personagem, a busca de vingança, a tentativa de sobrevivência dele. O roteiro foi escrito pelo Mark Smith e pelo próprio diretor. Ele é altamente imersivo, como eu comentei, mas ele é um roteiro cheio de barrigas que ele acaba evidenciando a simplicidade da história e não justifica a duração dele. O filme poderia ter meia hora a menos fácil. Toda a contemplação visual, né, porque o filme é basicamente o Leonardo DiCaprio tentando sobreviver, é muito poderosa, é muito forte e é a coisa mais forte do filme, que é a fotografia do Emmanuel Lubezki. O filme ele foi todo filmado com luz natural, não tem nenhum refletor ali. Isso foi uma decisão do diretor junto com o diretor de fotografia para trazer mais veracidade e naturalidade para a trama. E a fotografia é de fato belíssima. E o filme também tem sequências bastante complexas. Por exemplo, a sequência inicial, que é uma batalha entre índios e a equipe do Hugh Glass, ela é bastante complexa, tem um trabalho de câmera muito complexo e ela levou 1 mês de ensaio, na verdade, para acontecer. O filme ele é cheio disso, é um filme bastante imersivo, com sequências muito bem elaboradas, mas o problema principal, na minha opinião, é a base, que é o roteiro, que tem algumas falhas e fica bem claro isso. Não adianta você ter ideias megalomaníacas de ter o Emmanuel Lubezki como diretor de fotografia, mas você tem um problema bem evidente na base, que é o roteiro, que não tem jeito. O Leonardo DiCaprio está bem sim no filme, ele se dedicou bastante ao papel. Se ele vai ganhar o Oscar, eu acho que sim, bem provável, porque a academia adora essa coisa da dedicação de um ator a um papel. Eu acho que é merecido, ele tá super bem. Eu acho que entre os atores que estão indicados nessa categoria, talvez ele seja realmente o melhor. Ele é um bom filme, ele é dirigido com bastante segurança, com bastante competência, a fotografia do filme é maravilhosa, os aspectos técnicos, a edição, todo o trabalho de câmera, todo o trabalho de som do filme é muito bom, a ambientação, mas o roteiro acaba evidenciando a superficialidade da narrativa e por isso a minha nota para ele é 8. O 8º e último filme indicado é o longa Mad Max, A Estrada da Fúria, dirigido pelo George Miller. 30 anos depois do último filme que compõe a icônica trilogia pós-apocalíptica Mad Max, o diretor George Miller, com 70 anos, decide encabeçar um projeto super audacioso e consegue fazer o melhor filme da franquia e provavelmente o melhor filme de ação dos últimos anos. O filme conta a história do Max, que é interpretado pelo Tom Hardy, que é capturado pelo Immortan Joe e ele se vê no meio de uma guerra absurda. Uma guerra, na verdade, que foi encabeçada pela Imperatriz Furiosa, interpretada pela Charlize Theron, para salvar um grupo de garotas. O Max então se junta a esse grupo e o filme daí segura, aperta o cinto e... O roteiro do filme ele é bastante simples, mas ele é muito ágil e impiedoso. Tem ação desde o primeiro minuto ao último do filme, quase que não existe respiros para o espectador tentar se aliviar. Não, o filme é uma porrada atrás da outra e é dirigida de maneira brilhante pelo George Miller. Essas sequências de ação elas são muito realistas porque o George Miller ele opta, na verdade, pelos efeitos feitos ali na hora e não criados por computador, que dá uma veracidade e uma força pro filme tremenda. É muito complexo você pensar como foram feitas realmente essas cenas, porque o jogo de câmera é muito complexo, a decupagem é muito ágil, todos aqueles dublês, todos aqueles carros num deserto, palmas pro George Miller. Motores aí. Nossa, tá rolando racha na rua. O filme ele é repleto de personagens bastante complexos e fortes, principalmente o trio principal, que é o Max, a Furiosa e o Nux, que são interpretados pelo Tom Hardy, Charlize Theron e Nicholas Hoult.
Eles estão bastante entregues aos papéis e se jogam no filme mesmo. Mad Max Estrada da Fúria é um filme alucinante, criativo, perturbador, que é quase impossível você não se envolver. Ele só mostra o quão George Miller tem domínio da linguagem cinematográfica e de todos os aspectos técnicos do filme, que são impecáveis, e por isso a minha nota para ele é 9. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não se inscreveram, se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo, escrevam nos comentários sobre os filmes pra gente conversar um pouco. Podem me acompanhar no Twitter, lá eu vou contar um pouco das coisas que eu tô fazendo pela cidade. E também na fanpage do Facebook, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Sobre a categoria de melhor filme estrangeiro, que eu queria muito fazer um vídeo, mas que infelizmente não vai dar tempo, eu vou escrever um post lá na minha fanpage do Facebook. A partir da semana que vem, os vídeos eles vão mudar um pouco de cara, porque eu vou começar a falar de uns filmes um pouco mais alternativos, fazer umas coisas um pouco diferentes. Os vídeos eles estão bem longos, eu vou fazer umas coisas um pouco mais curtas. Então continuem aqui acompanhando o canal, um bom Oscar para todos e até mais.